Oi, boa noite. Depois de um certo período sem lives, estamos de volta. E hoje vamos conversar sobre um tema que é muito importante e que todo mundo que tem crianças de até 7 anos de idade provavelmente tem essa preocupação, que é o processo de alfabetização. E por que eu falei de até 7 anos e não de exatamente 7 anos? Porque a gente sabe que a alfabetização formal nas escolas, ela começa ali entre os 5, 6 anos e completa com 7 anos, só que não é um processo que começa de uma hora para outra. Algumas habilidades vão sendo desenvolvidas durante os primeiros anos de vida e elas são fundamentais nesse processo. No final, a alfabetização é só o fim de um processo que se iniciou um pouquinho mais cedo. E para isso, eu convidei uma fono que tem dado no Instagram ultimamente muitas dicas, orientações, formas de estimulação a respeito desse processo, que é a Marlene Escher. Eu vou convidá-la agora para entrar. E aí, tá um pouco mais e de forma sempre objetiva. Coloquei aqui. Ah, entrou já. Que coisa boa, já estava a postos. Boa Boa noite, noite, tudo Marlene. bem, Márcia? Muito Tudo jóia? Muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui conosco. Eu costumo dizer que o que a gente tem de mais precioso na vida é o tempo, e a gente doando um pouco dessa preciosidade para outras pessoas, assim, a gente tem que agradecer profundamente, né? E nossas lives Imagina. sempre são muito objetivas. Então, geralmente é em torno de meia hora, eu espero assim, no máximo 40 minutos, e a gente vai de forma bem dinâmica conversando a respeito desse tema, que são habilidades relacionadas à alfabetização, né? De que forma os pais podem ajudar as crianças nesse processo, o que é que devem ficar atentos. Mas antes de começar, eu gostaria que você se apresentasse. Então assim, eu quero começar primeiro agradecendo a você pelo convite. É sempre uma honra conversar com você. Tenho uma enorme admiração pelo trabalho que você faz, sou fã número um, e dividir aqui essas informações com você, para mim, é uma honra, um prazer. Então, quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade, e vou me apresentar, né? Meu nome é Marlene, eu sou fonoaudióloga, né? Vou falar aqui um pouquinho sobre esse processo de alfabetização, mas eu vou falar enquanto fono e também como mãe. Eu sou mãe de 3 crianças que duas dessas crianças já passaram pelo processo de alfabetização e agora eu estou com um pequenininho, o mais novinho, que está no primeiro ano, né? Então ele está na série da alfabetização e eu tenho me envolvido muito com esse assunto, e por isso tenho compartilhado, né, algumas informações, mas eu não sou pedagoga, eu não sou alfabetizadora, sou fonoaudióloga e sou professora universitária, mas do curso de formação em fonoaudiologia, né? E estou aqui à disposição para trocar essas informações com vocês e aprender também, né? A gente sempre aprende. E estou aqui super feliz. Mas assim, o que muita gente não sabe é que esse processo de aprendizado, de forma geral, tem tudo a ver com o otorrino, que lida muito com crianças, e com fono, porque tem muito a ver com habilidades linguísticas. Não é só um processo relacionado à pedagogia no mundo à parte, não. Tanto é que as crianças que vão em consulta comigo, as mães até estranham assim, porque eu pergunto, como é que está na escola? Porque isso faz diferença na forma como eu vou conduzir a consulta também, entendeu? Então, é isso que eu Claro. quero mostrar para as famílias. Então, assim, é, eu queria que você começasse falando um pouco sobre a idade de alfabetização. O que é recomendado, a partir de quando, o que você começa fazendo antes da idade em que formalmente a gente tem o processo de alfabetização? Então, o processo de alfabetização, Márcia, como você falou no início,
O marco da alfabetização, ele acontece por volta dos 6 anos, né? Que é quando a criança já tem um código oral linguístico já formado, pronto, e aí a gente começa a estimular e desenvolver as habilidades de leitura, escrita e a alfabetização propriamente dita, né? Mas esse processo, a alfabetização em si, propriamente dita, ela vem para coroar todo o desenvolvimento da criança desde o nascimento. Então, quando as pessoas perguntam, quando se inicia esse processo? Esse processo se inicia ao nascimento, e muitas vezes até durante a gestação, porque a gente sabe que a criança ainda no útero da mãe, ela já desenvolve algumas habilidades auditivas, né? A criança já escuta em idade gestacional. Então, esse trabalho é um trabalho que se inicia desde o nascimento, com todas aquelas atividades, com todo o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento cognitivo, aquelas atividades lúdicas que vão facilitar o amadurecimento da criança, para que quando ela atinja essa idade, que é em torno de 6, 7 anos, a gente possa coroar esse período com a alfabetização, colocando a criança para ler e escrever, né? Mas é muito importante que a oralidade da criança, a fala, a linguagem, ela esteja já pronta e que ela seja desenvolvida em todas essas etapas da primeira infância. Então, a gente começa a trabalhar o processo de alfabetização desde bebê, né? É desde que nasce. E aí, até fazendo uma observação, é por isso que eu pego tanto no pé para que a fala da criança com 4 anos e meio, 5 anos, já esteja assim, igual a fala de adulto, porque pode causar repercussões nesse aprendizado de leitura e escrita. E por Claro. que é feita nessa idade? Porque é quando você tem esse processo de amadurecimento cognitivo, e o principal é que a criança tem o chamado já jogo simbólico, né? Você vai ter que ter uma certa maturidade para entender significado, para transformar em sinais o que você está pensando para poder ter o processo de alfabetização. Então, assim, não tenta por vaidade ficar tentando fazer a criança aprender a ler com 3, 4 anos. A criança precisa desse amadurecimento normal para que esteja apta para ser um processo natural, não traumático, fácil para a criança e para a família, né? E Exatamente. agora, feita essa introdução, vamos para a parte prática, que eu acho que é o que a maioria do pessoal quer ver mesmo. Nosso objetivo é ser prático. Então, Ótimo. até a gente combinou, né, de conversar sobre alguns tópicos. É assim, primeira coisa que a gente vai conversar, e a importância da brincadeira e interação na aprendizagem. Claro. Então, assim, como a gente já iniciou, esse processo é um processo que inicia desde o bebê, desde que o bebê nasce. E como é que a gente pode trabalhar esses aspectos? Então, assim, a brincadeira, ela vem como peça fundamental. Então, a gente precisa que essa criança, a brincadeira, ela é um potencializador da aprendizagem. Então, é brincando com a criança que ela vai conseguir formar conceitos, né, que ela vai conseguir experimentar. Se a gente for parar para pensar, o que é brincar? Então, brincar... Márcia, você está me ouvindo? Tô ouvindo. Parou? Ah, tá. Então, brincar, se a gente pensar o que é brincar? Brincar é um verbo, né? E verbo é o quê? Verbo é ação. Então, essa criança precisa brincar experimentando as mais diversas formas de estímulos sensoriais, que é através dos estímulos sensoriais que a criança vai poder desenvolver uma boa memória, que ela vai poder desenvolver um bom desenvolvimento psicomotor. Então, a criança tem que praticar muita atividade física, a criança tem que desenvolver as habilidades motoras, então aquela importância de botar no chão, brincar, estimular a audição, estimular a visão, estimular o tato. Brincar não é necessariamente você oferecer brinquedos, não.
é você, de forma lúdica, introduzir conceitos, brincadeiras onde a criança se desenvolva de forma mais global. Então, é muito importante o brincar. A gente percebe hoje em dia que as crianças, elas nunca tiveram tantos brinquedos e também nunca tiveram tanta dificuldade em brincar. Então, é sempre necessário que alguém fique ali interagindo com a criança, porque a criança sozinha, se você botar a criança no chão, ela não vai por si só brincar. Então, é necessário que a gente brinque com a criança, que a gente ponha a criança para experimentar. A gente tem alguns recursos que são simples, mas se você para pensar, até os livrinhos que a gente usa com bebês ainda, eles têm experiências táteis, né, texturas que você já pode ir trabalhando, auditivas e visuais, obviamente, mas você tem até olfativas, a questão do cheiro, né? Então, tudo isso é muito importante, tudo isso faz parte do brincar com a criança. Brincar é um potencializador do aprendizado. E isso é indispensável, né? E brincar ativamente, brincar com movimento, com ação, e não a criança que só fica quietinha, assistindo televisão, ou então, né, manipulando algum equipamento que ela fique mais quietinha, mais calma, mas, por outro lado, ela não está brincando, ela só está assistindo, ela não está interagindo, né? Então, esse brincar, ele é fundamental, né, para que desenvolva. Também, né, que é tão importante não expor as crianças a telas excessivamente, né? Exatamente. Bate na tecla porque o problema das telas é que elas não promovem a interação social, além de várias outras sequelas, né, de vários outros riscos. Então, assim, eu não estou dizendo que a pessoa nunca deve colocar para ver um desenho, não é isso. Mas tem as recomendações pela Sociedade Brasileira de Pediatria do limite diário. Então, é maravilhoso se você não chegar nem a atingir o limite, né? O ideal é que a gente nem ofereça muito, né? Mas a gente sabe que faz parte também a tecnologia, ela não é ruim. Eu costumo dizer assim, Márcia, hoje a gente tem muito acesso à informação, à tecnologia, e isso deveria ser considerado melhor do que no passado, né? A gente tem mais recursos, só que a gente precisa saber usar esses recursos. Então, o que eu vejo muito acontecer? Por exemplo, eu me lembro quando as minhas crianças eram bem pequenininhas, meu marido fomos a um restaurante e lá as crianças, a gente observou que as crianças estavam muito com o celular. E eu falei assim, não, vamos deixar. E a gente se reveza. Um vai lá, cuida, a criança quer andar, quer correr, quer cair, quer levantar, quer brincar, quer experimentar. E é assim que tem que ser, né? Porque a criança, ela fica facilmente parada em frente a uma tela por 2, 3, 4 horas, né? E isso muitas vezes é um alívio para os pais, só que é um risco para a criança. Tanto para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento motor, quanto para outras questões biológicas, no sentido de a criança começa a apresentar problemas com o sono, com a falta de concentração, irritabilidade, um cansaço, né, mental ali, e isso aí prejudica ela nas outras áreas. Então, o meu conselho é, se você pode evitar, evita. Agora, é claro que a criança, em alguns momentos, vai assistir um filme, você vai verificar o conteúdo, porque ainda tem toda a questão da exposição a um mundo de possibilidades que a internet traz, e muitas vezes um conteúdo inadequado. Então, isso também é um risco, né? E a gente precisa cuidar das crianças em relação ao acesso a qualquer tipo de informação. A orientação se você pode não oferecer esse não é o melhor recurso, se você pode evitá-lo, evite. Né? Ele traz consequências, é muito comum, inclusive crianças que tem vários estudos aí mostrando que as crianças que são muito cedo expostas a tablets e celulares, elas não desenvolvem muito bem a capacidade dela motora e acabam chegando na escola, na fase da alfabetização, sem conseguir fazer o movimento de pinça para segurar o lápis. Hoje em dia, como a gente vê a criança que segura ainda assim, aos 6, 7 anos, e isso é
um indício que nos faz pensar que essa criança não foi muito bem desenvolvida quanto aos aspectos psicomotores, porque é importante o quê? A criança pintar com pincel, brincar de massinha, brincar recortando, rolar no chão, subir, descer, ter mãos firmes, né, para ela conseguir depois ter uma boa escrita. E a gente vê que não, que isso não acontece. E outros estudos também já apontam, eles conseguiram, através de exames de imagem, verificar quais áreas do cérebro que estão ativas quando a pessoa digita e quando a pessoa escreve, né, com as mãos. E é incrível como as áreas do cérebro que são ativadas quando a pessoa está escrevendo são muito mais áreas que estão participando ali daquele processo, daquela atividade, do que quando está digitando, né? E a gente sabe que a memória que se enraiza mesmo na criança, ela tem tudo a ver com a questão da experiência motora. A memória motora é a que se cristaliza, né? Então, a gente tem que estimular essa criança a se movimentar. E quando ela fica muito distraída, muito quietinha ali em frente às telas, ou simplesmente jogando, ela perde a oportunidade desse tipo de experiência, né? E isso lá na frente faz falta. Isso lá na frente faz falta. O que você está falando tem tudo a ver assim com coordenação motora, atenção. Então, para vocês verem que a chave para uma boa alfabetização são experiências sensoriais no decorrer da primeira infância. Aí a gente só vai Claro. trinchar um pouco mais o assunto, e é nesse ponto que eu queria ler os comentários de Tem Peixinho na Água, que foram bem sensatos, né, em relação ao que a gente está falando, cabem bem, ó. Puxando sardinha para o Tem Peixinho na Água, a natação ajuda muito no processo de alfabetização, justamente porque vai ajudar a trabalhar a coordenação, concentração, respiração. É uma atividade física, por si só, já é benéfica para a criança. Ó, estimulação é a chave que abre muitas portas das possibilidades para as crianças. Com certeza, é tudo. É a melhor forma de estimular. E destrinchando um pouco mais, já que a gente está falando de estimulação, dá para os pais assim ideias de como irem estimulando a criança em termos de jogos, de brincadeiras, o que é recomendável para ajudar no desenvolvimento dessas habilidades, dessa estimulação sensorial? Então, cada etapa do desenvolvimento da criança existem brincadeiras mais apropriadas, né? Puxando a sardinha para o meu lado, enquanto fonoaudióloga e enquanto audiologista, eu gosto muito dessa parte da estimulação auditiva, porque essa questão do aprendizado, ela é hierárquica, né? Então, assim, a criança ela vai amadurecendo e aos poucos ela vai superando algumas dificuldades, alguns obstáculos, né? E vai crescendo, né? Amadurecendo realmente. Então, para a criança nasce, a criança que nasce com a audição perfeita, ela nasce sabendo ouvir. Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão da escuta, né? As habilidades auditivas, porque a criança é um pré-requisito para um bom desenvolvimento da fala, uma boa audição. E aí entra a importância da avaliação auditiva, do acompanhamento com o otorrino, né, da realização do teste da orelhinha já na maternidade. Então, isso é muito importante, a questão do cuidado auditivo. Porque para desenvolver fala, precisa de audição. Para desenvolver leitura, precisa de fala. Para desenvolver escrita, precisa de leitura. Então, isso que eu falo, que existe uma hierarquia. Então, começar estimulando a via auditiva é a minha praia, né? Quero abrir aqui um parênteses para uma pergunta que nós recebemos que tem tudo a ver com o que está sendo falado aí, tá? Que é o seguinte, eu achei perfeita a pergunta. Toda criança precisa de avaliação da audição antes da alfabetização? Ó, vou falar a verdade. Não existe nenhum protocolo clínico, médico dizendo que tem que fazer, mas é altamente recomendável. Aí eu escuto imagem consultoral, mas eu sei que meu filho escuta bem? Sim, você sabe. Mas a avaliação auditiva, ela vai mostrar detalhadamente
todos os tipos de som, quanto a criança está ouvindo. Porque é super comum acontecer a criança que vive tendo otite ou que vive gripada, que o catarro passa para o ouvido, isso daí bloqueia um pouco a chegada do som à orelha interna. Então é como se a criança estivesse o tempo todo com alguém assim, alguns sons ela pode deixar de ouvir, isso facilita a troca de sons durante o... Às vezes só é percebido quando a criança começa a escrever. Então, assim, resumindo, não existe protocolo para isso, mas tem vários lugares no mundo que já fazem a avaliação até nas escolas da audição antes desse processo de alfabetização. Então, toda criança que chega lá no consultório comigo com 4, 5, 6 anos, eu explico a importância, recomendo altamente fazer esse exame, mesmo que você veja que a criança tem um bom desenvolvimento da fala, mesmo que seja uma criança com uma boa interação social, bom desempenho escolar, porque você vai captar os pormenores. Então, e às vezes a própria mãe, ela acaba se apegando a essa informação de que, eu sei que meu filho está ouvindo, você sabe que ele está ouvindo, mas às vezes ele pode ter um leve prejuízo, né? E isso pode atrapalhar na hora de discriminar sons que são muito sutis, muito parecidos, que têm o mesmo ponto articulatório. E quando a gente pensa na alfabetização, eu vejo, semana passada mesmo eu participei de uma reunião na escola das crianças e na série do meu filho que está em fase de alfabetização, a professora fala muito da importância da consciência fonológica. Para mim isso é claro, porque a consciência fonológica é um objeto de estudo em comum da pedagogia, da fonoaudiologia, né, de várias especialidades diferentes, né? Mas o que é realmente essa consciência fonológica? A gente depende muito da habilidade auditiva e da audição, né, da detecção dos sons, depois das habilidades do processamento auditivo central, para a gente ter uma boa consciência fonológica. Porque a consciência fonológica, ela acontece em etapas. Então, por exemplo, a criança, para ela, na pré-alfabetização, a gente precisa pensar que essa criança, ela precisa primeiro entender o que é uma palavra. Então, por exemplo, você não vai dar conceitos de palavra, você diz ou lê uma frase para a criança, tipo assim, o cachorro correu atrás do gato. E você pergunta para a criança, quantas palavras tem nessa frase? E a criança já consegue saber quantas palavras, né? Isso por volta dos 4, 5 aninhos, ela já sabe o que é uma palavra. Depois você vai você vai trabalhar com a criança as questões da rima e da aliteração. Então, o que é a rima? A rima é escuta. É você saber se o último som da palavra rima com o som da outra palavra. E a aliteração já é o som inicial, né? Então, você fala assim, vou falar uma palavra, vou falar bola, fale uma palavra que comece com o mesmo som. Então, isso também é uma forma de brincar. Eu brincava muito com meus filhos assim. Eu falava um nome, nome de amiguinho deles. Vou falar o nome do fulano. Fulano rima com o quê? Então, isso que você disse assim, dicas, né, de brincadeiras, atividades, eu fazia isso dentro do carro, conversando com eles e brincando de rima. Então, a rima, a aliteração, ou então falar assim, olha, eu vou falar uma palavra, eu vou falar peteca. Se eu tirar o primeiro sonzinho, como é que fica? Teca. Então, isso é brincar com a criança, eles acabam se divertindo e você está estimulando. Então, primeiro, a questão da consciência da palavra. Depois, as rimas e a aliteração. Depois vem a consciência silábica, que aí a gente vê na escola, a professora trabalha muito a questão das sílabas, e a criança até bate palminhas, assim, vai falar assim, sapato, aí ele faz sapato, que ele vai ter consciência de que aquela palavra, lá na frente ele vai saber que aquilo ali representa que tem 3 sílabas, mas você já vai trabalhando, sapato, você vai desmembrando, né? E depois a consciência fonêmica, que aí ele tem a consciência do som. Só uma coisinha dentro da consciência fonológica que, assim, eu nem tinha atentado quando a Cecília era menorzinha, que a escola às vezes colocava as parlendas, que é mais uma forma de você introduzir consciência fonológica. Exatamente. E aqui fez muito, assim, quando a gente fala de brincadeira, aí muita gente pensa logo assim,
Ah, tenho que comprar tal brinquedo, tal jogo, dedicar É, aquele horário. Não, brincadeira é isso. Já passou demais, assim. Eu no carro com Cecília, em vez de estar com o som do carro ligado, a gente brincando de rima, até ajuda o tempo a passar, se você está numa estrada. É, a famosa A demonha, exatamente. né, que tem a ver com a literação. Esse tipo de brincadeira. Mas desculpa pela interrupção, pode É. continuar. Não, imagina. E essa questão das parlendas, elas ajudam muito, porque é divertido para a criança, trabalha a questão das rimas. Então, assim, se alguém não sabe, por exemplo, um exemplo de uma parlenda. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, a criança adora isso. E isso você vai rimando, a criança vai entendendo, aos poucos ela vai absorvendo. Sem contar que trabalha ritmo, trabalha memória, né? Então, é uma brincadeira e é um super estímulo para a criança que está em fase de alfabetização. E muitas crianças que já passaram pela alfabetização e hoje têm dificuldades, eu fico, às vezes, assim, algumas mães ou colegas vêm conversar. Eu acho que vale mais a pena, antes de ficar trabalhando conteúdos, né, de português, ou enfim, até porque isso não é papel do fonoaudiólogo, isso é papel do professor, voltar na base e trabalhar a consciência fonológica, ou seja, consciência da palavra, trabalhar a questão das rimas, a literação, trabalhar a consciência silábica, e a consciência fonêmica, que é o som de cada letra, porque as letras têm um nome. Então, por exemplo, o C, ele tem um nome, C. Mas qual é o som dele? O som dele é o C. Então, é diferente. E quando a criança tem a consciência fonêmica, ela sabe qual é o som da letra. Que o C junto com o A forma o K. Então, isso é mais importante do que trabalhar conceitos, é você voltar, mesmo que a criança já tenha passado um pouquinho dessa fase, mas você tem que, essa base, ela tem que se fortalecer, porque muitas vezes é na base que o problema se instalou. E aí a dificuldade vem crescendo, por quê? Porque a criança em fase escolar, no segundo, terceiro ano, o conteúdo vai avançando, mas ela ainda não internalizou o início. Então, muitas vezes ele vai para a terapia fonoaudiológica ou vai para a psicopedagoga, e lá é trabalhada a questão da consciência fonológica. E tem que ser, é assim que tem que ser, né? Então, é muito importante esse tipo de brincadeira, é muito importante isso. Não, é legal você ter feito essa live, estar conversando sobre isso, né? Porque muitas vezes as mães, né, não sabem, e não têm a obrigação de ter esse conhecimento. Mas é que você pode evitar certos desafios mais à frente se esse tipo de estímulo é introduzido desde cedo, né? Você já vai meio que prevenindo um certo atraso, E como né? você mesma falou, isso acontece de forma hierárquica. Aí também bate muito com o comentário do Tem Peixinho na Água, falando sobre estimular cores, formas, objetos, animais. Ó, e crianças aí, como você está falando, com 1 ano, 2 anos, a forma de estimular é com conceitos concretos. Então, assim, não é você mostrando a letra A, É, o número, não é isso. O conceito concreto é o animal, como que o animal, o barulho que o animal faz, objetos que você tem em exatamente. casa, utensílios da cozinha. Então, isso aí que é importante. Depois de esses conceitos formados, aí se partem para cores, formas. Depois de esses Sim, conceitos formados é que tem esse nível hierárquico que a gente diz. Porque, assim, eu exatamente. já vi casos de criança com atraso de fala, com 2, 3 anos, os pais dizendo, ah, não, porque eu estou mostrando para ele as letras. Eu, meu Deus, socorro, não é o momento. É muito É abstrato, muito né? abstrato. Se você Não for tem, ver, a criança não internaliza. a escrita, ela é um processo que surgiu na humanidade, assim, dos 6.000 anos para cá, o nosso cérebro não foi feito para isso. Ele vai aprendendo, mudando a anatomia, mudou a forma como a gente pensa, só que a gente tem que pensar no início da vida como um ser humano imaturo mesmo, que não está pronto para esse processo que a gente chama Exatamente. de muito simbólicos, né? Então, é depois dessas etapas que a gente passa
para maior consciência fonológica, como você está falando, para os conceitos mais abstratos, né? E realmente os livrinhos são muito importantes, adequados a cada faixa etária. Então é super importante o Sim. bebezinho pegar aqueles livros que têm experiências táteis, que tem muitas figuras em que você vai construindo a história junto com ela. Aí, à medida que o tempo vai passando, você vai construindo uma narrativa mais organizada, e isso favorece também o prazer do aprendizado nas crianças, e você vincular o aprendizado com prazer é melhor ainda para a fixação do que você está ensinando, né? É Claro. essencial para o aprendizado. Você aprende de duas formas, ou por repetição, ou quando você cria uma memória efetiva com a sua experiência sensorial. Então, isso é aprendizado. E aprender não tem que ser chato, né? Isso. Ninguém precisa sofrer para aprender. Aprender pode ser divertido, né? Basta que a criança seja estimulada a isso, de forma divertida, por um adulto, né? A criança não vai, ela, tomar a frente disso. Então, é necessário que alguém leia para a criança diariamente. Ah, desde quando? Desde sempre, desde bebê. Toda noite, um livrinho, deixa lá a criança experimentando, pegando, sentindo. Então, os livrinhos infantis que têm estímulos sensoriais, olfativos. Eu me lembro, tinha um livrinho que as crianças raspavam no final e ele dava um perfuminho, que era toda a historinha do ursinho que tomava banho, e no final ele ficava cheiroso. E eu, no fim de muito, né, no terceiro filho, eu falei assim, chega, porque aí eles queriam beijar, lamber, babar, e o livrinho já não estava nem um pouco cheiroso. Eu falei, não, vamos aposentar o livrinho. Mas tem livrinhos com texturas, que você pode trabalhar a questão do tato. Tem livrinhos que tem os desenhos, que eles se movimentam, então você também estimula, brinca. E não é só ler e a criança ouvindo. Então você lê, e aí você pergunta alguma coisa, cadê? Ah, tem um pintinho, olha, cadê o pintinho? A criança mostra o pintinho, como é que o pintinho faz? Aí, o som do pintinho, a criança imita o pintinho, dá uma risadinha, você vai para o outro, e assim vai, para ela é uma brincadeira, mas você está lendo um livro, está lendo uma historinha. E é uma historinha de 6 páginas, mas é um livrinho, e no outro dia tem mais um, e depois a criança começa a pedir aquilo. Né? Ela começa a querer aquele momento. Até uma dica. Então é muito importante. Eu não estou ganhando nada para fazer a propaganda, mas tem uns livrinhos da Osborne, que chama, acho que é editora Osborne, que são ótimos para 2, 3 anos, que assim, aí tem o livro dos animais, aí você vai puxando, abrindo as abinhas, aparecendo os livrinhos, cheio de onomatopeia. Aí ele abre o olhinho, fecha o olhinho, né? Eu conheço. São muito legais. Página, o bichinho que está escondido atrás da árvore aparece na outra página. Aí as crianças adoram. Aí puxa, abre um buraquinho, a criança tem que achar alguma coisa. Então, assim, é uma brincadeira, isso estimula o imaginário, né? A imaginação da criança tem que ser. É por isso que a gente fala do perigo das telas. O problema não é oferecer a tela em si tem os seus riscos. Mas o que eu acho é que ela torna a criança apática nesse sentido, que ela entrega tudo muito pronto. A criança não precisa imaginar nada. Tá lá, tá tudo lá, desenhado, tá tudo colorido, a criança fica hipnotizada com aquilo e ela fica com a imaginação muito pobre. E isso vai fazer falta depois, né? Então, essa questão da leitura diária, leitura em voz alta para a criança é muito importante também, Márcia. A gente ir trabalhando as questões, eu me lembro que na época a gente tinha comprado um curso desse de ensinar os pais a trabalhar em casa, as estimulações. Meu marido é super engajado aí nessa causa, sabe? E foi ótimo, porque as minhas crianças, elas passaram pelo primeiro ano na alfabetização em 2020, no ano da pandemia, sim, estamos em pandemia ainda, mas eles ficaram no primeiro ano inteiro online. Então, a gente fez todo o trabalho em casa, né? Porque eles não assistiam a aula online. Aconteceu comigo também. Então, e aí, a gente sempre fazia isso. Mas desde muito pequenininhos, quando você está lendo para a criança, é importante você ir colocando o dedinho em cima A criança vai acompanhando só com o olhar. Você coloca em cima da frase e a criança vai acompanhando o seu dedo, ela vai vendo o movimento
a direção aonde você, assim, como é que desse sentido para esse sentido é que a leitura acontece. Isso vai também preparando a criança para esse momento da leitura, E ler sabe? É você. com emoção também, né? Não é Exatamente, o não pode ser menino aquela aí, leitura. nossa, olha o que aconteceu, e fala com aquele. A gente vira verdadeiros intérpretes, né, de historinhas Ah, infantis, engraçado. Agora, mas é super importante. Cecília agora está no segundo ano, né? Que ela agora, assim, consolidou mais o processo de leitura e escrita. Aí é engraçado que quando ela está lendo também, ela faz a entonação, né? Ela já reconhece o ponto da Sim, interrogação. Aí é tão bonitinho de se ver, porque quer dizer que ela já está entendendo, dando sentido ao que está lendo, sim, tornando aquele momento já prazeroso, né? trazer a emoção, né? Ela tem que trazer a emoção, até porque é uma forma de comunicação. Então, é uma expressão, você expressa sentimentos, né? Você, através da leitura. Então, saber interpretar isso na forma como você é, coloca a palavra, a frase, é super importante, porque a criança já está internalizando, né, que aquilo ali representa uma pergunta, que aquilo ali representa uma tristeza. Então, ela vai aprendendo a interpretar, que aí, lá depois da alfabetização, a coisa continua caminhando, né? Como você falou anteriormente, a escrita é uma das coisas mais difíceis que as crianças aprendem na escola. Mas depois disso, vem outras coisas que vão sendo acrescentadas aí, né? Então, essa coisa da leitura e da escrita, ela também tem que ser trabalhada de modo que a criança consiga mais tarde entender aquilo que ela está lendo, que ela está escrevendo, né? Ela tem que ter a habilidade de interpretar essa É informação isso. também. Então, é muito importante essa coisa de dar entonação para que a criança perceba a diferença de uma exclamação, de uma pergunta, né? Para que ela dê entonação naquilo que ela está lendo. É isso que a E gente chama. isso começa bem cedo. Isso a gente não precisa chegar lá no terceiro ano para fazer, né? Isso É começa bem cedo. isso que a gente E chama desculpe, isso que a gente desculpa. chama de prosódia, que a gente até estuda isso, né, na língua portuguesa. Sim, E é isso que vai diferenciar o leitor fluente do não fluente, porque você ler, assim, saber decodificar as palavras é uma coisa, se você interpretar é outra completamente diferente e que é uma habilidade que é super importante ser mais desenvolvida no decorrer de toda a vida escolar e começa aí também. Quanta gente por aí lê, mas não entende, né? claro, não, muita. Nossa, pessoas que chegam, que saem da faculdade sem saber ler realmente, né? Então, é um problema, isso aí é um super problema. E outra coisa que eu percebo, assim, que eu também fico muito atenta e que é bom, né, as famílias, as mães, os pais e professores, eu já ouvi muita gente falar assim, é engraçado que o meu filho sabe escrever, mas não sabe ler. Isso não existe. Por quê? Porque a escrita pressupõe a leitura, como a gente falou. Assim como uma criança não aprende a ler sem saber falar, né? Em situações normais, eu digo, né? A criança também não aprende a escrever sem saber ler. Muitas vezes a escola ou a família, enfim, aquela coisa de estimular antes da etapa, Sim. estimula a cópia. Copiar é muito diferente de escrever, porque assim como para ler, o escrever, a criança também precisa conseguir dar sentido àquilo que ela está escrevendo. Então, eu já vi criança de 1 aninho, 2 aninhos, que sabe de cor o alfabeto. Isso não quer dizer que ela vai ser super bem alfabetizada, né? Eu já vi criança que sabe escrever o nome, mas ainda não sabe falar direito o próprio nome, porque tem alguma troca, alguma dificuldade na fala. Então, essa hierarquia, ela não pode ser invertida. Ela não, às vezes parece, a pessoa pode estar se enganando.
engraçado, meu filho já sabe escrever, mas ainda não sabe ler. Não pode, não dá. Isso não vai acontecer, porque a escrita é a última etapa da alfabetização. Ela é a mais complexa, né? Ela é a que demanda um maior amadurecimento. Então, a criança que já está escrevendo, mas ainda não está lendo, ela não está escrevendo, ela está copiando. Ah, mas às vezes ela está copiando sem ter o estímulo visual, né? Ela está copiando sem ela estar olhando para aquilo, porque ela já memorizou. Assim como tem criança, tem uns métodos aí pela internet, que mostra criança de 2 anos, 3 anos, lendo palavras. Aquilo ali é memorização. Aquilo ali não é leitura, né? Então, ficar muito atento a isso, porque a leitura e a escrita, elas dependem muito dessa questão da compreensão. A criança precisa ter essa habilidade de compreender aquilo que ela tá construindo, que ela está fazendo. Senão fica aquela leitura mecânica e aquela escrita cópia, memorizada, decorada, que não é, né? Não é a escrita em si como a gente quer que seja e como deve ser, né? Uhum. E agora a gente já está com mais de 40 minutos de live, a live está acabando, né? A gente Nossa, nem passa rápido. percebeu, porque Passa rápido. é. E assim, vou ler aqui uns comentários, lembrando de Tem Peixinho na Água. Lembrando que o exemplo é tudo. O seu filho vivenciar com você o livro, ela também vai querer experiência, sempre, sempre. Exemplo é tudo. A forma como você trata as pessoas, a forma como você se cuida, a forma como você constrói sua rotina para a criança é fundamental. E aqui, estava falando hoje com uma mãe de uma aluna sobre a importância da fala para a alfabetização. É fundamental, porque a fala bem construída é que dá subsídios para a boa alfabetização. Qual a idade que você sugere para os pais procurarem um acompanhamento de um fono? Não é toda criança que tem que ir para o fono. São crianças que têm dificuldades, dependendo de cada idade. Eu costumo até colocar às vezes aqui no Instagram, eu vou até colocar isso com uma frequência maior, o que são habilidades de comunicação esperadas para cada idade da criança. Então, assim, por exemplo, o que é esperar a criança 4 anos e meio, 5 anos? Que fale todas as palavras corretamente. Se está falando igual o Cebolinha, eu vou naturalmente fazer avaliação otorrinolaringológica, pedir avaliação da audição e avaliação de fono especializada em fala infantil. Se é uma criança com 2 anos que não está falando nenhuma palavra, também entra nesse processo aí de avaliação. E, assim, uma pergunta frequente no consultório, Marlene, sobre alfabetização bilíngue, isso é bom ou ruim? Olha, alfabetização bilíngue, todo mundo quer saber, porque agora as escolas estão empenhadas aí no bilíngue, né? A alfabetização bilíngue, ela pode sim ser muito boa para a criança, desde que ela seja muito bem estruturada, desde que seja de qualidade, desde que seja baseada em evidências científicas, em métodos que funcionem, né? O que eu penso, os meus filhos não estudam em colégio bilíngue, né? Mas eles têm o inglês, porque o bilíngue mesmo é quando a criança está sendo alfabetizada e ela tem os outros conteúdos também ensinados em inglês. Então, os meus filhos, eles têm o inglês e os outros conteúdos eles aprendem em português mesmo. Eu acho que o bilíngue, ele pode... Só fazendo um adendo, cuidado quando forem matricular os filhos que falam escola bilíngue, porque é uma determinação, um decreto, eu não sei exatamente qual é o documento, que fala que se tiver tantos minutos de inglês diariamente, já entra na categoria de escola bilíngue, tá? Então, assim, é bom a criança começar a ter contato com a língua inglesa, mas ela agora está falando do bilíngue raiz, né? O bilíngue, assim, você vai aprender Sim. nas 2 línguas, tá? E eu acho assim que quem opta quem faz essa escolha, né, por essa alternativa, eu acho que deve tomar um cuidado ou coloca então a criança um pouquinho antes do primeiro ano, para que ela chegue. O primeiro ano
é um marco, né? Ele é uma mudança no cotidiano escolar. Então, não colocar exatamente no primeiro ano, que é o ano da alfabetização, da coroação dessa alfabetização, né? Para que a criança tenha mais tranquilidade. Então, quem opta pelo bilíngue, ou enfim, que esse contato aconteça por volta dos 4 aninhos, né? Dos 5, às vezes até um pouquinho antes, se tiver, se for o caso, se a criança já for à escola, aos 3, enfim. Ou então que seja um pouquinho, não precisa ser no ano da alfabetização, você inserir isso, no meu ponto de vista. Mas existem muitos estudos aí que mostram os benefícios da alfabetização bilíngue. E eu acho que eu considero positivo para a criança. Acontece que existem métodos, existem formas de alfabetização bilíngue que às vezes não dão tão certo. Então, conhecer a escola, verificar, né, como é que é feito esse trabalho, como é que a criança será alfabetizada, qual é o método de alfabetização. Quando a gente fala aqui dessa consciência fonológica, a gente trabalha muitas questões auditivas, né, muito som, muito som, muito som, e isso é muito importante, porque nem todas as escolas trabalham com esse método que a gente chama de método fônico, ou então enfim, né? Mas tem muitas escolas que fazem pelo método silábico, que é um método de memorização. Eu já não simpatizo muito. Isso já foi aquele tempo lá das famílias, beababá, bebê. Então, hoje em dia a gente sabe que existe outras formas que facilitam mais isso, que ocorra mais naturalmente para a criança. E isso pode ser perfeitamente feito no inglês também, né? Então, o bilíngue é bom, mas desde que seja bem feito, né? Então, a dúvida é aonde colocar. Colocar pode ser bom, sim, é sempre uma opção boa. E hoje em dia o inglês né, tá aí, as crianças querem aprender, gostam. Então, eu acho super legal. Mas em termos de... Aí, só para... Não depende um pouco também da prioridade da família, né? Só para não quero ultrapassar o tempo, mas eu estava lembrando aqui, eu vou deixar umas atividades, as brincadeiras que eu brincava com as minhas crianças. E eu fiz uma listinha bem curtinha aqui, ó. As musiquinhas, né? Aquela brincadeira do fui no mercado, eu fazia no carro, trajeto, fui no mercado, comprei uma maçã. Aí a outra criança, fui no mercado, comprei a maçã e a banana. Aí o outro, fui no mercado. Isso trabalha a questão auditiva, trabalha a questão de memória, né? Dança da cadeira, a dança da cadeira que a criança está ouvindo a música, quando para, ela tem que sentar. Falar uma palavra e pedir para a criança dizer uma palavra que rime. Ou então você tirar um som, uma sílaba e pedir qual é a palavra que formou. Então, por exemplo, boneca. Se eu tirar o né, como é que fica a palavra? Boca. Então, isso era as minhas idas. Eu moro em Águas Claras, e quando eu ia com as crianças, eles estudaram muito tempo no plano piloto, e eu ia deixar na escola, a gente voltava para casa, pegava trânsito, era o nosso momento. e era muito legal. E depois disso, e a gente fazia isso meio que no instinto, né? E hoje em dia eu vejo como foi bom. Por quê? Porque as minhas crianças ficaram em pandemia, eu não botava muito na aula online, isso nunca funcionou muito bem aqui em casa, e a gente foi conseguindo fazer esse processo de alfabetização acontecer, de modo que agora eles estão acompanhando bem, eles não têm dificuldades, eles já estão lendo, né? O pequenininho ainda está aprendendo porque está sendo alfabetizado, mas já está também bem desenvolvido, então vale a pena. Vale a pena. Em vez da gente botar um vídeo lá para deixar as crianças quietas, a gente fica brincando de memória auditiva, E a criança está de rima. valorizada, né? Porque você passa um tempo de qualidade com ela. A gente tem uma vida tão Exatamente. cheia de obrigações e criar esses momentos aí é tão importante, né? Gente, o Muito. tempo ultrapassou demais. Silvana até colocou aqui, ó, que a Sônia vai surgir uma segunda live. Que bom, fico contente. Já passou Que a bom, minha fico meta de feliz. tempo, mas eu fico contente que a gente esteja agregando algum conhecimento útil aqui, né? Que é esse o objetivo. E tem aqui a pergunta de Pamela, ó. Quando a criança começa a ler a primeira sílaba da palavra, chuta o restante sem ler,
pode se tratar dessa memorização ao invés de leitura em si? Deve ser avaliada por isso? Olha, isso é muito comum a criança fazer. Os meus filhos todos fizeram isso. Por quê? Porque eles têm uma ansiedade de acertar. A criança tem aquela coisa de você nem acabou de falar e ela já está querendo acertar. Tem muito a ver também com a questão da competitividade, porque tudo vira um jogo, né? A criança quer ganhar, ela quer acertar. Se ela está chutando meio que instantaneamente, é natural. Agora, se você percebe que ela está lendo, aí ela está com dificuldade de finalizar aquela leitura, e aí ela começa a chutar para se livrar daquilo, aí sim é aconselhado. Agora, em que idade essa criança está? Porque ela começa a ser alfabetizada propriamente, né? A alfabetização em si, aos 6, entre 6 e 7 anos. Se você tem uma criança de 8, 9 anos que não consegue ler uma palavra, aí chama atenção, aí merece uma avaliação. Agora, se a gente está falando de uma criança de 6 anos, isso é natural que aconteça, né? Existem algumas formas de você medir, eu até separei aqui, a fluência da leitura da criança, que você consegue meio que avaliar. Tem várias formas de avaliar, mas uma forma bem simples de fazer isso em casa mesmo, tem uma referência que diz que você pode avaliar pelo tempo da leitura. Então, por exemplo, uma criança de 6 anos, ela é mais ou menos capaz de ler 60 palavras em 1 minuto. 1 minuto são 60 segundos, né? Então, ela lê lá em torno de 50, 60 palavras em 1 minuto. Quando tem 7 anos, já 90 palavras em 1 minuto. 8 anos, 110 palavras em 1 minuto. 9 anos, 125 palavras mais ou menos em 1 minuto. Com 10 anos, a criança é capaz de ler 140 palavras em 1 minuto. Aí vem o negócio da legenda lá, que eu acho que alguém tinha falado na caixinha. Pode esperar a leitura da legenda. A legenda, com que idade? Então, assim, uma criança de 6, 7 anos, ela não consegue, porque se você pensa que a legenda, ela tá na velocidade da fala do personagem, ela dura segundos, né? E a criança consegue ler ali, se 60 palavras em 1 minuto, cerca de 30 palavras, 20 palavras em meio minuto, então ela ultrapassa o tempo da legenda, já foi. Agora, uma criança de 9 anos, que já está ali mais ou menos no 4º ano, que é a criança que já tem mais fluência na fala e que ela já interpreta muito bem, né, ela já consolidou muito bem aquilo, já pode ser esperado. Uma criança de 9, 10 anos já consegue acompanhar um filme com legendas sem grandes dificuldades, né? Então, isso aí é uma forma de, por exemplo, alguém quer, vou testar aqui em casa, vamos ver como é que meu filho... Você dá ali cerca de 60 palavras, uma listinha com 60 palavras, se ele consegue ler essas 60 palavras em 1 minuto, ele está dentro do que é esperado para a idade, com 6 anos, né? Comentário mesmo que legal, perfeito. Vou ficar de olho em relação à pergunta que ela fez. Parece que você adivinhou, Marlene, que o filho tem 6. É o que às vezes tenta adivinhar o resto da palavra. Você fala, se for com 6 anos, pronto, definiu. Eu tenho um filho de 6 anos que faz isso, que às vezes eu quero gravar um vídeo dele para colocar, para mostrar, e aí eu falo, lê aqui para mamãe, lê aqui. Aí e ele é super. Nossa, ele dos 3 é o mais ativo, né? E aí ele tenta adivinhar tudo. Ele é daquele que você conta uma história, você para um pouco, eu falo, gente, esse menino não pode trabalhar com afásico, com pessoas que nunca. Porque ele fica tentando adivinhar. Você tá pensando, ele fica tentando adivinhar, ele fica tentando responder. E ele tá com 6 anos, tá aprendendo a ler e fica nessa. E a gente morre de rir, né? Porque é muito da personalidade também, né? Vai muito da personalidade e temperamento da criança. Uhum. Eu já percebi assim que eu convivo com Cecília, né? E muitas vezes encontro com filhos de amigas também no fim de semana, mais ou menos mesma faixa etária. E para ler história, às vezes eu leio historinha para todo mundo junto, é muito diferente como cada um recebe essa historinha. Tem uns que não me deixam dar continuidade à história, e o outro já fica chateado porque quer ouvir a história, querem participar muito. Mas, enfim, é momento de lazer. E agora que a gente está completando 1 hora de live, suas palavras finais, Marlene.
Eu quero te agradecer, Márcia. Achei super legal essa sua iniciativa. Fiquei muito feliz com o seu convite. Adoro falar desse assunto. Eu também. É, né? Porque a gente vive isso muito dentro da profissão, mas vive isso muito em casa. E aí acaba que a gente é aquela coisa de viver aquilo que a gente orienta, né? Uhum. A gente experiencia isso. Então eu adoro, estou sempre à disposição. Adorei conversar aqui com você. Espero que a gente repita várias vezes. Qualquer dia desse eu que vou te chamar para fazer uma live, para a Olha, a gente gente já fez conversar outras, né? mais. Uma hora tá pouco para esse assunto. Verdade, a gente até já fez uma no ano passado junto. Sim, e foi ótimo. Eu adoro fazer live com você. Enfim, agora para encerrar, quero muito agradecer pela participação de todo mundo. Eu vou deixar a live salva, tá? Encaminhe para outros pais que vocês acham que vai se interessar por esse assunto. É muito bom para professores de pré-escola e até primeiro, segundo ano também. Espero que a gente tenha agregado, trazido informações importantes para vocês e estamos à disposição para tirar dúvidas. Pode mandar mensagem no Sim, direct ou quando a gente abrir caixinha de perguntas, tá? Mas assim, um momento extremamente prazeroso. Mais uma vez agradeço, Marlene, que a gente nem sentiu o tempo passar. Foi muito bom conversar com você e muito foi. bom ter a participação de quem está assistindo também, que ajuda a gente a perceber o que a gente deve trazer, o que agrega, o que é útil. É muito boa essa troca. Então, Obrigada, Márcia. Obrigada mesmo. um abração, Boa boa noite. noite. Beijo a todos. Obrigada e boa Boa noite. noite.